Vamos partilhar ideias. Vamos conversar hoje sobre os estágios de desenvolvimento cognitivo, segundo Piaget. Jean Piaget é um teórico muito renomado, não é verdade? E depois de observar muitas crianças, Piaget concluiu que o progresso delas passa por 4 estágios e que todas podem passar por esses estágios nesta ordem. Então vamos lá. Eu trago este material para vocês bem resumidinho. Depois, vale a pena dar uma investigada, uma lida, no material com mais conteúdo, com mais detalhes, para a gente ir enriquecendo, não é, a nossa bagagem, certo? Então vamos lá. Primeiro estágio, o estágio sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos de idade. Segundo Piaget, nesta fase do desenvolvimento, o campo de inteligência da criança aplica-se a situações e ações muito concretas. Trata-se do período em que há o desenvolvimento inicial das coordenações e de relações entre ordens e entre ações. É também o período de diferenciação entre os objetos e o próprio corpo. Então vamos imaginar a criancinha pequenininha lá, né? Bebezinho, ainda observando os movimentos das mãos, não é? Com aqueles sons que o bebezinho vai emitindo, com os chorinhos. Depois a criança começa a sentar, a engatinhar e ela vai tendo contato com os outros objetos, com a sua noção de espaço do corpo no espaço, e ela daqui a pouco começa a andar, a soltar as primeiras palavrinhas, a compreender já alguns significados. Este é o estágio sensório-motor, onde tudo é muito concreto. A criança pega um objeto e põe na boca, né, para conhecê-lo e assim vai. Depois nós temos o estágio pré-operatório, dos 2 até mais ou menos 6, 7 anos de idade. Então tem uma diferenciação assim entre uma criança e outra, entre a estimulação que aquela criança está recebendo ou não. Então temos esse limiar aí, certo? Essa fase pré-operatória é a fase em que as crianças produzem imagens mentais. Elas usam um pensamento intuitivo que se expressa numa linguagem comunicativa. Porém, a criança ainda nessa etapa, ela é bem egocêntrica. Ela acha que tudo gira em torno dela, ela é o centro das atenções. Por quê? Porque o pensamento delas ainda está centrado nelas mesmas. Certo? Temos o terceiro estágio, o estágio operatório concreto, que vai dos 6, 7 anos mais ou menos, até aproximadamente 11, 12 anos de idade. Nesta fase, as crianças são capazes de aceitar o ponto de vista da outra pessoa. Sim. Levando em conta mais de uma perspectiva. Podem representar transformações, assim como situações estáticas. Tem capacidade de classificação, olha isso. Lembrando que a classificação, ela pode ser trabalhada em 14 etapas, hein? Agrupamento, reversibilidade, olha o pensamento de reversibilidade aí, olha a abstração já aparecendo aí, né? Comecinho. E conseguem realizar atividades concretas, nessa etapa dos 6, 7, 8, 9, que ainda não exigem muita abstração. Elas estão indo para o caminho da abstração. O material concreto nessa etapa ainda é necessário. Sim, nada de tirar o material concreto da criança. Deixa ainda. Só lá por volta dos 11, 12 anos, que é o estágio das operações formais, até a vida adulta, é a fase de transição para o modo adulto de pensar. É durante esta fase que se forma a capacidade de raciocinar sobre hipóteses, formulação de hipóteses, e ideias abstratas.
sem a necessidade do concreto. Neste momento, a linguagem tem um papel fundamental. Por quê? Porque serve de suporte conceitual. Olha que chique isso. Bom, se eu tenho lacunas nesse processo de desenvolvimento, eu posso chegar nessa idade de 11, 12, até da minha juventude, até a minha adolescência, onde eu ainda necessito, às vezes, desse suporte concreto. Por quê? Porque vai ver que lá atrás ficou alguma lacuna nesse desenvolvimento, né? Ficou algo sem eu assimilar através do concreto. Então, essa ideia para mim abstrata, ela é muito abstrata, muito longe. Então, às vezes, para o adulto, usando algumas técnicas, algumas ferramentas, eu diria, fica mais fácil para ele conseguir entender e raciocinar sobre hipóteses, sobre essas coisas mais abstratas. Então, por exemplo, tem uma situação problema. E se eu ler essa situação problema de trás para frente? E se eu desenhar essa situação problema? Então, tem para muitos jovenzinhos, até do Fundamental 2, até adultos, que eu dou essas dicas. Vamos usar essas técnicas por um tempo para que a gente possa complementar esse nosso raciocínio. Talvez tenham essas brechas, essas lacunas, e com essas técnicas aí a gente vá conseguindo formar algo mais coerente, mais coesão na nossa mente, no nosso processo cognitivo. Então tá, tem uma atividade, tem uma situação, problema para resolver, tá difícil demais de entender, até a compreensão do enunciado tá difícil. Faça um passo a passo. Faça uma leitura de trás para frente. Desenhe a situação. Tudo isso vai facilitar a nossa compreensão, essa cognição, certo? Outra coisa, nessa situação problema, o que realmente é primordial? O que é secundário? Exclua no primeiro momento. Depois você engloba novamente. Então são algumas dicas para que a gente possa construir, nós depois de adultos, né? Construir um raciocínio lógico com mais significado, com mais sentido. Por quê? Porque talvez eu tenha alguma lacuna nesses processos de desenvolvimento, certo? Então, o passo a passo, a visualização, a exclusão, todas essas etapas que eu disse para vocês. Tem mais uma? Qual é mesmo? Vê se você lembra, já falei, né? Exclusão, passo a passo, desenhar, né? Então, você utilizando essas ferramentas, você pode ter um aproveitamento melhor, sim. Você pode ter uma compreensão melhor, né? Então, lembrando, aquilo que tem significado para nós é mais fácil de memorizar. Aquilo que tem significado para nós é mais fácil de aprender, né? Trazer para dentro, né? Dar um significado novo a isso. Tudo bem? Certo? As 4 etapas, os 4 estágios de desenvolvimento, resumidinhos, bem legal. Ficou curioso? Leia mais sobre isso, você vai entender. Se você convive com crianças, se você tem crianças em casa, se você trabalha com crianças, se você já foi criança, quer saber mais sobre isso, como foi esse processo, como se dá essa inteligência, a cognição? Jean Piaget é um teórico muito acessível, muito bom de se ler, tá bom? Boa aprendizagem. Até a próxima.